Olá pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Edson Vander, tenho a felicidade de coordenar o curso de Sistemas de Informação da Faculdade Pitágoras de Linhares, com vários alunos e professores aí de excelência. Inclusive, fico muito feliz em ver um evento essa semana, de mini cursos, promovido pelos alunos, mostrando aí a excelência que nossos alunos têm no campo, no qual estudam e atuam como profissionais. Então, isso é um motivo de muito orgulho para nós, da coordenação e professores do curso. Gostaria, primeiramente, de agradecer a todos os envolvidos, e principalmente aos palestrantes, no caso hoje aí o Sávio, eu vou anunciar ele daqui a pouquinho para ele entrar, para poder iniciar este evento. Mas eu gostaria de agradecer a participação de todos, nossos convidados externos, temos várias pessoas que já entraram aí, outras estão entrando ainda, então agradeço por confiar neste evento, espero que todos tenham aí uma excelente estadia, aprendizado, e que não só hoje, mas no decorrer da semana possam aproveitar todos esses chamados de mini cursos, mas para mim são grandes cursos, é pouco tempo, mas grandes em conhecimento. Então acredito que todos vocês vão gostar. Agradeço também aos professores envolvidos, temos aí o professor Diego, que está aqui conosco hoje, o professor Alan também, que é o coordenador aí desse projeto especificamente, desses mini cursos. Agradeço muito aí pela sua participação e seu empenho. Pessoal, então, sem delongas, eu gostaria de dar início, então, à nossa semana de mini cursos do curso de Sistemas de Informação da Faculdade Pitágoras, e chamo agora aqui para assumir, falar sobre o tema de games, o nosso saudoso Sávio. Ótima noite, Edson, ótima noite para todo mundo. Vou estar compartilhando a tela aqui para passar um pequeno slide. E daí para frente, a gente já ir para a prática. Está aparecendo o slide aí? Alguém consegue me confirmar? Está aparecendo. Confirmado. Sim. Beleza. Como o professor falou, meu nome é Antônio Sávio. Agora eu sou aluno do 6º período de Sistemas de Informação da Faculdade Pitágoras e hoje eu vou estar compartilhando um pouquinho do meu conhecimento em desenvolvimento de jogos com vocês. Eu lancei 2 jogos na Play Store recentemente. Eu vou estar depois, no final do curso, eu vou estar mostrando os 2 e mostrando um pouquinho da complexidade de cada um, Aqui eu preparei esse slide só para mostrar isso aqui, mostrar as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de um game. Hoje, em especial, eu vou estar usando na prática 3, que é uma Game Engine. A gente vai usar a Unity. Todos os programas que a gente vai estar usando aqui são gratuitos, pelo menos em partes, igual a Unity é gratuito desde que você ganhe menos de $100 mil por ano. Se você ganhar mais do que isso aí, você tem que pagar uns royalties para eles. O Blender, você pode usar à vontade, é gratuito. O nosso software de modelagem que a gente vai estar usando é o Blender. Você pode usar o 3ds Max, o Maya, o ZBrush, independente. Vários deles são gratuitos aqui também. Um editor de código, a gente vai estar usando o Visual Studio, mas você pode usar qualquer um. Eu, particularmente, não conheço os outros, porque desde o começo eu usei o Visual Studio, sempre me atendeu. Então, eu acabei não procurando por outros. E um editor de imagem. Isso aqui a gente não vai estar mostrando hoje, porque é o que eu acho que todo mundo tem mais familiaridade, Todo mundo já mexeu um pouquinho. Até um Paint, por exemplo, dependendo do que você for fazer, você consegue resolver o problema. De slide eu preparei só isso aqui mesmo, só para mostrar o que seria necessário para a gente desenvolver um jogo. E vamos para a prática. No caso, a minha ideia para esse mini curso é a gente desenvolver um personagem, uma coisa bem simples, só 2 braços para movimentar mesmo, só para andar tranquilamente. A gente vai criar as animações e vai importar essas animações para o Unity, vai fazer elas funcionar, fazer o boneco andar, fazer um pequeno game, caso prático, para mostrar a ideia de como funciona cada um dos programas. Vamos lá, Blender. Quando você abre o Blender, ele vem dessa forma. A primeira coisa que tem aqui é um cubo. Tudo que vai nascer
de personagem ou objeto basicamente nasce de um cubo, é difícil você pegar outro objeto para fazer o seu personagem. Daqui a pouco vocês vão ver por quê. A não ser que você vai fazer uma moeda, que aí você pega um cilindro, amassa ela, já vai ficar no formato. Mas beleza, a partir do que a gente tem um cubo, a gente vindo aqui para o modo de edição, a gente pode fazer muita coisa com ele. Começando com essa ferramenta aqui para a gente cortar ele em vários pedaços. Visto que a gente vai fazer um personagem, seria ideal que quando a gente mexesse um lado, o outro lado mexesse também, correto? A gente não tem que ficar mexendo de um de outro, nunca ficaria igual. Você nunca conseguiria fazer braços iguais ou pernas iguais, dependente se você tivesse que fazer uma e depois a outra. Então, o Blender já dá uma ferramenta para a gente, se a gente colocar aqui, a gente consegue atravessar para pegar todas as vértices que a gente precisa aqui. E a gente vai deletar todas elas. E o Blender nos dá uma ferramenta para a gente conseguir copiar. Caso, aqui, ó, um lado ele copia o outro. Para quê? Para tudo que a gente fizer de um lado, ele fazer do outro. Né? A partir do princípio que um personagem são dois lados iguais. Correto? Vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Eu pensei em fazer uma coisa bem simples, para a gente não perder muito tempo aqui no Blender. Então, eu vou selecionar duas faces. Se você aperta a letra E, você extrusa o lugar e você, no caso, cria para onde você quer esse lugar. Se você, depois de criar, apertar G, você movimenta ela. Aqui, isso aqui não é legal, porque se ele abre, às vezes não fica... No caso, a gente não quer que abra o personagem, só quer que ele fique maior. Se a gente vir aqui na ferramenta e clipar, quando a gente vem para cá e tenta fazer, ó, ele não abre mais, ele mantém o personagem colado. Às vezes você solta o clipe se quiser criar duas asas diferentes, isso aí depende do que você vai usar. Daqui eu não vou criar um personagem com muita coisa, vou fazer um pouquinho para trás aqui. Apertando o S a gente escala, no caso, o nosso objeto, de acordo com o que a gente quiser. A gente pode apertar S e apertar, por exemplo, X para só escalar para um lado, aqui como ele está clipado não consegue, Z só para cima, ou Y só para as laterais. Você usa um vetor de acordo com o que você quer mexer, correto? Vamos lá, vamos criar, não sei, um besouro, um bicho com patas aqui para a gente usar. Se a gente apertar a letra K, a gente consegue cortar aonde a gente quiser. Sempre quando você vai criar patas para ficar de uma forma redonda, é bom você ter quatro faces, no caso, né? Essa aqui é uma face. O ideal é que a gente tenha 4. Por quê? Porque aí você consegue vir aqui na seleção de vértices, deixar um pouquinho mais arredondada. E já puxar uma pata daqui, correto? Dá uma rotacionada, apertando a letra R a gente rotaciona. No caso que a gente tem selecionado, né? Apertar R novamente, eu não vou ficar focando muito em detalhes. Só que é um personagem, animar ele e jogar para o Unity para a gente programar o nosso jogo. Beleza. Criei um lado, seleciono aqui. Cria um pouquinho para cá, cria mais um. Aqui a gente pode criar daqui. Vou cortar no meio. A gente vai criar a segunda pata. No caso, quando você aperta G, ele move de acordo com a direção da sua câmera. Se você apertar os números na tecla do Numlock, no caso, os números 1, 3, 7, 9, de acordo com o que você quer, ele muda a posição para você só conseguir guiar apertando G naquele vetor, sem você ficar se perdendo no caso, né? Isso é uma coisa que com o tempo mexendo você acaba se acostumando. Beleza.
Aqui nós temos o começo de um personagem. Chegar um pouco para trás, diminui. Vamos escalar só em Y um pouquinho menos. Pequeno pescoço. Aqui. A gente vem para criar um boneco de Minecraft, ó, coisa linda. Até melhorzinho um pouquinho ainda. Tranquilo. Agora a gente vai querer fazer, sei lá, uma boca, então a gente escala um de cada vez. Escala um, dois, desce um pouco. Escala outro, diminui. Aqui, ó, isso aqui que você mover só para cima e para baixo. Beleza, a gente tem um jabuti. Não sei, dá para fazer um rabinho aqui de jabuti para ficar melhor. Show de bola. Temos um personagem aqui lindão. Show de bola. Agora a gente quer animar ele. A gente quer que ele se movimente. A gente quer jogar ele para o Unity animado. Outra ferramenta bacana que o Blender tem é que a gente não precisa deixar necessariamente ele quadradão estilo Minecraft assim. Esse rabozinho menor aqui, SY. Pois nem tanto. Tem uma outra ferramenta que é subdivisão de superfície. Olha que coisa linda. Aqui ele já fica mais redondinho. A boca aqui tem um macetinho que a gente faz para não arredondar e manter essa parte do jeito que está. A gente consegue vir aqui, ó. Pega isso aqui, extrusa um pouquinho para cima para ele manter essa parte. Aqui é a mesma coisa. Tem que dar uma melhorada aqui, mas a ideia é só para ver como é que ele consegue manter a boca de boa. Daqui, a gente tendo o nosso personagem basicamente pronto, a partir de um cubo, escalando, joga para um lado, extrusa para o outro. Opa, primeiro eu tenho que aplicar isso aqui, tá. A gente tem que vir para Object Mode, a gente aplica o nosso espelho e aplica a subdivisão de superfície, você aplica se você quiser, isso não interfere na animação, na verdade. Você pode criar a animação mesmo sem fazer isso aqui. Mas é legal fazer, vai fazer diferença. Aqui em modo de objeto, a gente tem que adicionar uma armadura. O que faz a movimentação de um objeto 3D, tanto no Blender quanto em qualquer outro modelador que você usar, são ossos. Assim como nós, os bichos têm que ter ossos para se movimentar. Quanto mais ossos, mais lisa a movimentação. Mais o bicho consegue... Por exemplo, você vai fazer um dedo. Por que o dedo consegue dobrar muito? Porque ele tem 3 ossos do dedo ali. Não é um osso. Correto? E a mesma coisa vale para o personagem. No obstáculo, você vai fazer um daqui até aqui, daqui até aqui, para você conseguir movimentar ele livremente. A gente vem aqui, ADD, adiciona a armadura. A gente quer mexer só com essa armadura agora. A gente pode tirar a câmera e a luz, que a gente não vai usar a câmera e luz daqui. A gente não vai fazer uma animação, a gente vai puxar isso para um outro programa e usar ele no outro programa. Selecionando a armadura, a gente vem aqui para edição de objetos. Aquela ferramenta que eu falei de apertar 1, 3, 7 no look é para isso. Ó. Por exemplo, aqui, se eu mover agora na rotação, ele só move na onde ele está vendo. Ele continua perfeitamente reto nessa posição aqui. Porque eu joguei para cá. A parte de G é a mesma coisa. Ele só vai movimentar da forma que ele vê. O resto ele não mexe. Correto? Beleza. Com um apertado, a gente vai vir aqui selecionar uma parte, vai extrusar apertando o R da mesma forma que a gente faz com os objetos, na hora de modelar, né? E vai criar os ossos. Primeiro a gente vai criar os ossos aqui do meio, pescoço, para a gente conseguir movimentar a cabeça certinho, é bom que esteja um só para o pescoço. Aqui a gente vai criar agora para fazer a parte da boca. Um para cá e um para cá. A gente tem ossos retinho, beleza? Vamos puxar ossos agora para o rabo. Aqui a gente não precisa de muita movimentação. Bom, aqui está excelente. Nas pernas, ó, aqui já tem um erro. Aqui é bom puxar, não tem como puxar daqui para cá. É ideal que isso aqui esteja... Vou puxar esse aqui primeiro. E agora esse aqui. Aqui. Por quê?
Porque já vem para a direção das pernas certinho, como se fossem os ossos da perna. Aqui agora para cá, na armadura, se você vir aqui nos modificadores dela, tem esse XX Mirror, que é o espelho, da mesma forma. Se você apertar Shift E e não só o E e puxar para um lado, peraí. Ele está puxando em Y. Ficou legal. Eu teria que ter pego a posição em X, mas não tem problema, a gente faz da outra forma. Só pegar, selecionar a parte da onde você vai puxar o osso, aperta 3 no caso, para a gente não conseguir jogar para os outros lados, ficar reto, e puxa para onde está a direção da perna. Puxa um para cá, um para cá, um para cá, um para cá. Aqui, ó. A gente vem para cá agora e movimenta de acordo com o que a gente precisa para ele ficar certinho aqui. E deixa ele na perna certinho. Beleza, puxa um pouquinho mais para baixo, para ir até o pé. Excelente. Do outro lado a mesma coisa. Isso aqui. Aperta 3 para ficar na reta e puxa para o lado de cá da mesma forma. Para cá. Aqui. Não, posicionado para ficar retinho o osso. Puxa para cá. Quanto mais ossos tiver, melhor a movimentação fica. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. E para o outro lado também. Sempre botando na direção para ficar certinho. Aqui puxa um pouco para cá, um pouco para cá. Não foi muito. Perfeito. Show de bola. Temos o nosso personagem com ossos. Como é que a gente faz para utilizar esses ossos agora? De volta para aí, parou. Voltando para o modo de objeto, a gente seleciona o nosso personagem, depois seleciona a armadura com Shift, caso aperta Ctrl P e envelopa ele automaticamente. Correto? Se a gente vir aqui para a aba de animação e movimentar os nossos ossos, ó, a gente vai ver que o personagem se movimenta de acordo com o osso que a gente está movimentando. Tá vendo? Aquele osso da cabeça, por exemplo, que eu falei, para movimentar para um lado, para o outro, da forma que quiser. Aqui, ó, fazer o boneco abrir a boca, por exemplo. As pernas, que eu falei, quanto mais ossos, melhor o movimento, tá vendo? De acordo com os ossos, a gente tem o movimento do nosso personagem. Quanto mais ossos, mais movimento o personagem faz. Vamos fazer uma animação simples aqui dele andando só para a gente puxar para o Unity e usar essa animação dele lá no Unity. Que você já tem que começar ela por um lado, por exemplo, ele estaria. Isso aqui você vai mexendo aos poucos, você vai pegando experiência, vai ficando mais lisas as animações. E vai vendo como que faz também cada movimento, né? Você vai fazendo, vai melhorando em relação à animação anterior que você fez. Aqui. Puxar para cá. Puxar. Tem alguém com o microfone ligado aí, Jefferson? Se tiver como botar aí, amigo. Puxar um para cá, animação, e jogar ela para trás também. Apertando I. Primeiro você aperta A para selecionar todos os ossos. Fazer ele abrir na boca também, para ficar abrindo e fechando a boca toda hora. Aqui, no caso, como a gente vai mexer nessa parte, é bom a gente apertar 1 para a gente não deixar a boca torta, sei lá.
Quanto mais de longe você mexe, ó, mais lisa fica a animação, mais fácil. Beleza? Agora aperta A para selecionar todos os ossos, aperta I, e apertando o I nas opções aqui, a gente vai gravar o localização, rotação e escala. Ele grava aqui na área de frames, aqui, ó, nas animações, essa parte. A gente vai agora criar uma segunda parte para fazer a animação dela voltando. A gente consegue vir aqui e voltar a pose toda para não ter que ficar indo um por um. Volta tudo. E a gente faz o contrário do que a gente fez no caso aqui. Se essa perna aqui está para cá, a gente vai jogar ela para frente agora. Correto? Beleza. Aqui. Então, a gente vai jogar para frente. E o inverso do lado de cá. O movimento que a gente fez lá faz o contrário aqui. Ficou muito. Show de bola. Aperta. No caso aqui, a gente estava com a boca aberta lá, pode deixar fechado aqui, na boca. Só para ele ficar abrindo e fechando a boca mesmo. E pode jogar o rabo para cima também. Fazer uma coisinha a mais. Beleza. A gente vai apertar A e gravar da mesma forma. E agora, para terminar, para ele voltar na posição inicial, a gente só copia esse frame aqui, ó. E cola ele aqui no 40. A gente tem a movimentação. Aqui a gente joga de 1 a 40. E dá um play. Aqui eu não consigo dar o play porque tá um negócio. Ah, eu consigo mexer isso aqui. Excelente. Show. Agora, se a gente dá um play no nosso personagem, ó, a gente tem um personagem andando. Correto? A partir de um cubo que a gente tinha, a gente fez um boneco e deixou ele andando, abrindo a boca, etc. Claro que não tá uma coisa comercializável, tá uma coisa horrível, mas você não vai fazer um boneco em 15 minutos também, né? Então, com bastante trabalho, um pouquinho de paciência, sai bastante coisa bonita. Na verdade, esse programa aqui, o Blender, você consegue fazer modelos naquele nível do novo Rei Leão. Esse programa aqui usa um renderizador chamado Ivy, que faz coisas espetaculares. Tipo, depois que você termina de fazer a modelagem, você consegue esculpir, consegue fazer diversas coisas, né? Se for olhar o Blender mais a fundo. Mas aí teria que ter um curso só para isso aí, para a gente estar mostrando tudo que você consegue fazer no Blender. Beleza, a gente tem nosso personagem, tem ele animado bonitinho. Agora a gente vai sair daqui, a gente vai criar um FBX dele, certo? Modelos Blender, que são algumas coisas que a gente fica fazendo. Vou colocar o nome de personagem mini curso.fbx. A gente tem o nosso personagem, salvar ele também aqui. Só para, se a gente quiser mexer depois, melhorar isso aqui, a gente consegue também, né? Porque você sabe, a gente vai pegar isso aqui e transformar no personagem de verdade. Maravilha, criamos o nosso personagem, né? Deu para mostrar um pouquinho do que dá para fazer com o Blender, correto? A gente tem nosso personagem bonitinho, animado. Eu vou colocar um material pelo próprio Unity mesmo, mas aqui você conseguiria colocar uma textura também, conseguiria fazer o que você quisesse. Dá para mexer, vai deixar bastante bonito. Mas não é o foco da aula hoje. Temos o nosso personagem, vou fechar o Blender aqui e vou para o Unity. Agora a gente vai puxar aquele personagem. Vamos criar um novo projeto. O Unity, pessoal, quem for baixar aí para continuar usando depois, não usem essa versão aqui, 2019.3. Nenhuma delas da 2019.3, porque é cheia de bugs. Quando eu fui lançar o meu jogo, eu tive que mudar de versão e tive um maior transtorno por causa disso aí, porque várias coisas não estavam funcionando nessa versão aqui. Inclusive, na verdade, acho que não dá nem para baixar mais. Estou falando aqui, mas eu acho que eles já removeram.
Mas, enfim, pesquisa se não está com bug a versão e só baixar e sucesso. É gratuito. Vamos criar um novo projeto aqui, mini curso Pitágoras SI, projetinho 3D. Irá inicializar o projeto. Tá dando para ouvir tudo certinho aí? Tem 1 milhão de horas que eu não ouço ninguém, tá Tudo tranquilo. tudo certo? Beleza, obrigado. Sabe, só desculpa te interromper aí, mas o Alan, tem um Lucas em espera aí. Cadê o nosso personagem? Como é que eu escrevi isso aqui, gente? Aqui o personagem mini curso. Show de bola. Isso aqui é o Unity, é o nosso motor gráfico, nossa engine, no caso, né? O nosso motor que vai fazer toda a mágica funcionar. Quando você abre ele é um programa bem cru, ele não te dá nada pré-feito, digamos assim, né? Você tem que fazer tudo na mão, na unha, mas ao mesmo tempo ele é um Unreal, apesar de ser dessa forma, eles são os que você consegue ter, você tem mais possibilidades de criação, digamos assim, eles te dão mais ferramentas do que todos os outros. Tipo, as possibilidades de criação de jogos no Unity, na Unreal, são quase infinitas, e limite a sua imaginação. Jogos como Assassin's Creed, Last Oasis, todos os jogos da atualidade assim, são feitos nesses engines, né? Beleza, a gente tem a nossa cena aqui, e aqui é a forma que a gente vê a câmera, né? A gente tem uma main câmera, isso aqui é o que ela está enxergando, correto? Ela enxerga é o que aparece aqui. Inicialmente a gente já vai vir aqui, ó, em Build Settings, vai botar para Android, poderia ser para outra coisa também, só para a gente ter uma câmera mais sólida. A gente vai colocar uma resolução de 1920 por 1080 e a gente vai ver nessa resolução, independente do tamanho que esteja o display aqui embaixo. Show de bola, ó. Agora eu tenho 1920 por 1080, independente do tanto que eu aumento, eu mantenho dessa forma, correto? Aqui a nossa cena só tem a luz e a câmera. Inicialmente, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um terreno, certo? A gente vai vir aqui em Game Object, 3D Object, terreno. Isso aqui é uma das formas de criar. Você poderia só criar um cubo mesmo, colocar um colisor, esticar ele seria um terreno. Só que isso aqui é uma forma mais prática que a gente vai usar. Criar um terreno bem grande, a gente não precisa disso, ficaria bastante pesado. A gente vai diminuir aqui bastante, só para a gente ter o suficiente para trabalhar. 20 por 20. Ah, maravilha. Show de bola. Criamos o nosso terreno. A partir daí, a primeira coisa que a gente vai fazer é puxar o nosso personagem. A gente salvou o nosso personagem aqui, o FBX, né? Nós como 3D Object. Ele é FBX que a gente salvou, a gente vai puxar ele para a nossa cena. O ideal é você já criar pastas para separar tudo, que no final fica muito embolado. Depois, quando eu mostrar os meus projetos, a quantidade de coisas que você vai colocando durante o projeto vai embolando, então você tem que criar pasta para tudo. Vou começar aqui, personagem. A gente vai puxar o nosso FBX para cá. Show de bola. A gente tem o nosso personagem aqui, vamos puxar ele para a cena. Tá ele aqui bonitinho. Diminuir consideravelmente, ficar proporcional ao nosso mapa aqui. Puxamos ele para cá. Para ficar na posição. Temos o nosso personagem aqui na cena. A primeira coisa que a gente vai mexer, que a gente vai mudar algumas animações via script, a gente vai aqui, vindo aqui nessa parte do personagem, aqui em Grid, a gente vai mudar para Legacy. Por quê? Porque a gente já tem como separar animações, fazer da forma que quiser. A gente já pega essa animação aqui e bota ela em loop, que é a dele andando, por exemplo. A gente fez uma animação só, poderia fazer duas. Eu tenho outro personagem com duas, depois eu vou mostrar a diferença, tipo,
de usar uma animação em uma situação, usar outra animação em outra situação. Temos o nosso personagem animado, já está no play automaticamente o animation. Se a gente der um play aqui, ó, ele já está andando. Mostra, no caso, a câmera, não é do jeito que a gente quer que essa câmera seja mostrada aqui. A gente vai vir aqui nela e vai botar ela para mostrar o nosso personagem da forma que a gente gostaria. Digamos que seja um MMORPG, ó. Nossa câmera está filmando o nosso personagem se movimentando. Vamos só dar uma cor para esse personagem. Deixa eu pegar uma textura aqui de qualquer um dos meus jogos. Cadê? All assets. Textures. Aqui, ó. Tá excelente essa daqui. Puxar para cá. Uma textura, um PNG. Essa textura tem um olho aqui, porque quando você está mexendo no Blender, você consegue separar as partes que você quer. Por exemplo, você separa só o olho e usa só a malha do olho para colocar o olho do bicho, entendeu? Então, é uma forma fácil de você fazer olhos. Sem ter que modelar um olho, você só pinta, digamos assim, né? Você pega um olho pronto e pinta. Por isso que tem esse cantinho aqui. Vai ter até um olho em qualquer lugar do bicho. Mas beleza, nós temos o nosso personagem aqui, a gente vai adicionar, a gente não tem como adicionar. Temos o nosso bicho roxo, cadê o olho dele? Tem como adicionar na posição correta o olho, porque a gente não mexeu nessa malha. Ah, eu não estou achando. Mas beleza, temos uma cor só para ele ficar com a corzinha. A gente dá um play, a gente tem o nosso bicho se movimentando aqui infinitamente, mas sem sair do lugar. Correto? A gente precisa adicionar algumas coisas aqui. Eu vou mostrar uma forma de movimentação. Depois eu vou mostrar outras formas dos meus projetos lá que eu usei. Tem infinitas formas de você movimentar o seu personagem. Todo personagem ele tem posição, rotação, escala. Existem algumas formas de você dar física para ele. Por exemplo, a gente vai usar esse Nav Mesh Agente aqui. Mas você poderia usar o Rigid Body para adicionar velocidade, força, por exemplo, você consegue adicionar também. Mexer na gravidade, esse programa esse Unity é bem completo. Esse Nav Mesh Agente aqui, ele precisa que o terreno esteja preparado para ele, correto? Quando a gente clica aqui no terreno, a gente tem que vir aqui em Componente, Navigation, desculpa, o Windows, cadê? Aí, Navigation, é isso aí. Aí aqui, ó, em Bake, a gente vai dar um bake no terreno. Essa aqui é a nossa área que a gente vai poder andar à vontade. Quando a gente tem objetos, por exemplo, no terreno, se você tiver uma árvore ou alguma coisa assim, para ele não entrar, você tem que ter colocado esse objeto. Vamos colocar um objeto aqui para fingir que é uma árvore. Puxar aqui, dar uma esticada nele, só para servir de exemplo. Aí você teria que precisar selecionar o cubo, o terreno. Aqui os dois tem que estar como Navigation Static e dar um bake. Aí, ó, ele já acha a posição para não conseguir ir naquele lugar lá. A gente tem um desculpa, aqui tá, Inspector, perfeito. A gente tem um Nav Mesh Agente aqui no nosso personagem, que é o que dá velocidade. Só que esse Nav Mesh Agente ele tem que ser acessado via script, correto? Você tem que dar a posição para onde ele vai e tudo mais via script, que é o que a gente vai estar fazendo agora. A gente vai criar uma pastinha aqui chamada Scripts. Eita, Scripts. E vamos estar criando alguns scripts. Primeiramente, vamos ver a movimentação da câmera. A câmera está numa posição aqui parada. Se eu movimentar o meu player, certo? Mesmo no... Deixa eu tirar o Maximize aqui. Se eu movimentar o meu player, ele não vai... isso aqui é um problema do Blender, eu teria que ter pegado a animação e feito um pouco para cima. Isso aqui é até fácil de resolver. Vamos até resolver aqui agora, para todo mundo já, se passar por isso, conseguir resolver também. Modelos do Blender. Tá aqui, cadê? Abre o Blender de novo. Open recente. Aqui, ó, as animações, aqui tá vendo o vetor em X e Y, ele reconhece da mesma forma. Mesmo que o objeto estava acima lá, a animação ele vai jogar de acordo com o vetor em Z aqui onde ele está. Como é que a gente vai resolver isso? A gente vai vir aqui em Animation, vai pegar os três
essas 3 posições aqui da animação e jogar ela para cima, para que fique já na posição certa para andar lá no terreno. Correto? Então a gente vai vir aqui A, a gente vai dar um G, Z, no caso que a gente só quer movimentar para cima e já vai botar na reta que a gente quer que fique aqui. Aperta I, locação, rotação, escala. Mesma coisa no de cá, GZ, quantidade correta, aperta aí, ação, escala. E aqui é a mesma coisa, A, GZ. Perfeito. Já fizemos, exporta novamente o FBX, exporta no lugar daquele lá mesmo, não tem problema para a gente puxar. E daqui agora a gente deleta o nosso personagem, tá errado. Digamos assim, puxa um novo. Show de bola. Esse aqui agora, ele vai animar corretamente. Eita. Vamos lá. Show de bola. Show de bola. Aqui, ó, gente, para fazer essa movimentação aqui, é o screw look, é screw look, né? Do mouse, o botãozinho do meio do mouse, a rodinha. Você consegue movimentar dessa forma, indo para frente e voltando também. E se você apertar o botão direito, você move para onde você está olhando. Correto? Uma das movimentações aí você consegue fazer com a câmera aqui na Unity. Temos nosso personagem, vamos mudar aqui novamente, né? O nosso... Eita. Não tá genérico ainda. Legacy, fazer a mesma coisa. Aqui a nossa animação a gente vai botar em loop para ficar movimentando automaticamente. A gente vai botar o nosso Nav Mesh Agent aqui, correto? E a cor do nosso personagem. Show de bola. Teste. Tá de meme. Não sei por que fez isso, não deveria fazer isso. Tá, independente, depois eu vejo o porquê que isso está fazendo isso. Isso aqui quando a gente faz a animação, tá os 3 aqui em cima. Tá, independente. Vamos lá, a gente tem o nosso Nav Mesh Agent, a gente precisa movimentar a câmera junto com o nosso personagem. Se a gente dar play no nosso personagem e movimentar o nosso personagem, a câmera continua parada no mesmo lugar. Correto? A câmera não está se movimentando atrás dele, digamos assim. Então, a gente já precisa criar um script para movimentar a câmera. Vai ser o nosso primeiro script. Vamos criar aqui, movimento, câmera. Show de bola. Aqui. Esperar abrir o Visual Studio. O Visual Studio a gente precisa para criar os nossos scripts, né? E beleza, como é que a gente vai fazer para a gente movimentar a câmera de acordo com o nosso personagem? Uma das formas da gente fazer isso, e no caso a ideal em relação a personagens assim, para que mesmo que o personagem não esteja na cena e seja criado depois, é você usar tag. Você vai vir aqui no seu personagem, ó, no tag. A tag player já vem pré-definida pelo Unity. Então você pode adicionar quantas tags você quiser, de acordo com o que você quiser fazer. Né? Depois eu vou até mostrar alguns exemplos de tag diferente, formas de usar tag diferente, né? Mas beleza, agora a gente só precisa do player, a gente vai adicionar a tag player no nosso personagem, e aqui a gente vai acessar vai puxar o transform dele, no caso, esse transform aqui, ó. Todo personagem curvo que tiver tem uma posição, rotação e escala no mundo, correto? E a gente vai puxar esse transform do personagem. Primeira coisa, a gente vai criar um public transform personagem. Para a gente puxar o transform do personagem. Esse personagem aqui, vamos botar aqui, personagem vai receber no start, caso eu estou partindo do princípio de que as pessoas conhecem um pouquinho de programação, né? Aqui, como em qualquer programação, a gente precisa criar atributos, certo?
Depois tem métodos, o start, por exemplo, ele é iniciado no primeiro frame, quando roda o jogo, e o update ele acontece uma vez a cada frame, no caso. Cada vez que passa um frame do jogo, ele vai passar o que tiver aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente usa aqui, para não pesar o jogo, digamos assim, não ficar dando repetição em métodos ou qualquer coisa que você vai usar. Então, esse personagem aqui, ele vai acessar Game Object, no caso tem que ser maiúsculo para a gente pegar o objeto. Aí se a gente usar find Game Object with tag, ele vai puxar o objeto que tem a tag que a gente vai colocar aqui agora. Ele tem um parâmetro, certo? Esse parâmetro, você tem que colocar o nome, ó, o parâmetro string, a gente coloca o nome da tag que a gente vai usar. No caso aqui é a player, correto? Aqui, da tag player, a gente tem que puxar o transform dela. Maravilha. Caso o nosso transform chamado personagem já vai receber o transform do nosso player, certo? Isso aqui, à medida que você vai usando o Unity, você vai aprendendo novas ferramentas, novos métodos, isso aí não tem jeito. À medida da sua necessidade, você pesquisa os métodos para resolver o seu problema. Aí, no caso aqui, a gente já puxou o transform do personagem dessa forma e a gente consegue, colocando esse script aqui, movimentar a nossa câmera de acordo com a posição do personagem. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui na void update, que a gente quer que aconteça constantemente, quanto mais a gente mexer o personagem, a câmera vai seguir constantemente, né? A gente vai botar this, no caso este, ele vai puxar este, no caso, é o objeto qual o script está vinculado. A gente vai colocar esse script aqui na câmera, certo? Então, é this.transform.position. A gente vai puxar, no caso, a posição da câmera aqui, ó. A gente vem na câmera, transform, position. A gente só quer movimentar essa parte aqui da câmera. No caso, vai receber um novo vector 3. Sempre quando você vai mexer com os transforms é vector 3, você tem que passar tanto parâmetro x, quanto parâmetro y, quanto parâmetro z, né? New vector 3, que vai ser o nosso personagem.transform.position.x. A gente quer que seja a mesma posição em x que ele está? Vamos analisar aqui. A câmera está para cá. No caso, a posição dele em x tem que ser igual à do personagem, correto? Digamos assim, para ficar reto. Não, em x, isso aí, lateralmente. Então, vai ser igual. Posso deixar dessa forma aqui mesmo. Em y, eu preciso movimentar como? Y é para cima ou para baixo. No nosso vetor aqui, ó, y é cima ou baixo. Eu não quero que a minha câmera se movimente para cima ou para baixo. Então, em vez de passar o transform do personagem, eu vou passar o transform da própria câmera. Transform.position.y. Eu não vou movimentar, ela vai manter, no caso, a mesma posição em y. Em z, eu preciso que ele tenha, no caso, uma posição não igual à do personagem, né? Porque, vamos dizer, ó, o personagem está com a posição 1 aqui em z. Só que a câmera, para ela ficar um pouquinho para trás aqui, ó, tem que estar na posição menos 1.88. Né? Então, a gente tem que pegar um menos o outro, vai dar 3.7 mais ou menos aqui, e usar essa posição menor, no caso. A câmera vai ter que ser 3.7 menor do que o personagem, para ficar essa distância para trás, não ficar em cima dela exatamente. Então, vamos lá. A gente vai pegar o personagem, transform, position, ponto Z menos, a gente calculou 3.7. Sempre quando você usar valor quebrado, C# você tem que colocar o F, né? Beleza. Aqui a gente já passou a nossa posição para a nossa câmera. Ó. Toda vez que rodar um frame, ele vai analisar e vai colocar a posição da câmera, que é onde a gente vai jogar o script, igual essa posição que a gente acabou de dar aqui, que é em X a posição do personagem, em Y a própria posição, e em Z a posição do personagem menos 3.7. Correto? Se a gente vir aqui em salvar, na câmera a gente tem que jogar o nosso script, correto? Que a gente acabou de fazer. Aqui a gente não precisa linkar, porque a gente já deu o transform do personagem via código aqui, puxando pelo find game object with tag.
A gente poderia, por exemplo, só linkar o personagem. Mas se tiver vários personagens para o cara selecionar, por exemplo, e você quiser colocar um personagem diferente, não tem como estar linkado, porque o personagem ainda não vai estar na cena, ele vai entrar depois. Então ela vai puxar o personagem pela tag, que sempre vai ter a tag. Aí beleza, se a gente der um player aqui, e agora a gente puxar o objeto, ó, a câmera segue ele para onde ele vai. Tá vendo? Ó, a câmera, dependente de onde ele vai, ela se mantém correndo atrás do personagem. Beleza, a posição da nossa câmera está funcionando. Agora a gente precisa movimentar o nosso personagem, né? A gente tem que dar esse nave mesh agente aqui, código para ele, para a gente fazer a movimentação do nosso personagem. Vamos criar aqui movimento personagem. Não vai. Não abriu. Abre de novo, beleza. Maravilha. A gente vai precisar de algumas coisas para a gente fazer esse movimento do personagem. A primeira coisa dela é uma biblioteca. Né? A gente vai precisar da unit.ai, que é para a gente acessar o nave mesh agente do personagem. Precisa daquela biblioteca, assim como programação de qualquer outra coisa, às vezes você vai precisar adicionar bibliotecas para estar usando métodos nativos, atributos, o que seja dessa biblioteca. Beleza. Aqui no movimento play, a gente não precisa de nada no void start. A gente vai precisar criar aqui. A primeira coisa, a gente vai ter que achar a posição que a gente clicar, né, na tela, por exemplo. A gente vai guiar o nosso personagem de acordo com o que a gente clicar. Para onde a gente clicar, ele vai atrás do clique, né? Então a gente tem que achar essa posição. Como é que a gente acha essa posição? Eu vou pegar aqui, Ray, eu vou botar aqui, vou criar Ray mesmo, vai ser câmera.main, esse câmera.main já é padrão, se você vir aqui, ó, já é main câmera, tá vendo? Tag main câmera, ele sempre, se você tiver mais de uma câmera na cena, ele vai achar essa câmera que tiver uma main câmera, para esse script, no caso, né, para esse código. A gente vai screen point to Ray, é esse aqui mesmo. Aí beleza, que é um caso onde o ponto que a gente clicou vai ser input.mousePosition. A gente vai conseguir usar esse input.mousePosition aqui de algumas formas diferentes. Isso aqui é uma para a gente achar a posição que a gente clicou na tela, no caso, né? Na nossa screen da nossa câmera. A gente tem que botar raycast reach também, para a gente achar o vetor 3 dela. Show de bola! Aqui, no input, como a gente colocou o nosso jogo para Android, por padrão, o file1, vamos lá, se, né, em qualquer lugar, input.getButton. Aí aqui, no caso, file1 é um clique, file1. Se você estiver fazendo um jogo para Windows, por exemplo, colocar file2 vai ser o botão direito do mouse. Aí as teclas, só você colocar a tecla que você quiser mesmo. Ele vai, no caso, reconhecer. Se você clicou essa tecla, tem como usar o getButtonDown, por exemplo, que é enquanto tiver clicado essa tecla. Tem várias formas de usar o getButton, mas a gente quer só que dá um clique mesmo, então, e que seja na tela, a gente vai usar o getButton normal e o file1. Show de bola. Se você apertou o botão do mouse, a gente vai olhar se physics.raycast aqui. A gente vai botar o ray que a gente colocou aqui em cima, certo? Alt hit e ponto infinity. Ponto infinity. Show de bola. Isso aqui, gente, é um pouco mais complicado. Ele só está pegando a posição que ele clicou do mouse. Pra gente, no caso, esse physics aqui é porque a gente deu o nosso terreno um nave mesh agente para ele andar. Correto? Inclusive, deixa eu ver aqui se está com... Ah, tá bonitinho. Essa parte aqui que ele vai selecionar da física lá para andar, essa parte azul aqui, ele vai clicar e ir até o objeto que tiver isso aqui. No caso é só um terreno mesmo, poderia ter vários objetos, você colocar coisa clicável de objeto também, tem como você fazer isso também. Mas beleza.
É a parte que ele vai pegar aqui. E agora que a gente vai acessar o nosso Nave Mesh Agente, certo? Como a gente não vai mexer, o script já vai estar no personagem, a gente pode usar this.getComponent. Esse getComponent aqui, a gente consegue acessar qualquer componente, volta aqui para o Inspector, que tiver usado aqui no personagem. Às vezes tem muitos, tem colliders, tem rigid body, qualquer coisa. Você acessa qualquer um deles pelo getComponent. Então, às vezes você está procurando alguma coisa e não acha, a base de getComponent você mexe todos os atributos que tiver nesse componente, né? A gente vai mexer no Nave Mesh Agente. Nave Mesh Agente. Show de bola. Ponto. Opa. Aqui. Aqui a gente vai usar um método chamado setDestination. Aqui, ponto set, é isso aqui. SetDestination, e a gente vai dar o nosso hit.point, que é para ir para a direção que a gente clicou, correto? Clicou, ele vai para aquela direção lá que a gente clicou. A gente acessou aquele Nave Mesh, deu a direção para ele. Essa aqui é a forma da gente acessar ele e dar um movimento. Essa é uma das formas, no caso, né? O Unity tem inúmeras formas de você movimentar um personagem. Por que não está funcionando? Ah, tá. Porque eu não coloquei o script no personagem, né? Aí fica difícil. Ó. Agora, ó, ele movimenta para onde a gente quiser. Certo? Deixa eu dar uma rotação 0 nele aqui também. Para ver se fica correto. Ó. Aqui eu vou ter que mexer no Blender, a animação, mas vou mexer com isso e depois a gente usa o outro personagem. Mas agora, para onde a gente clica, a gente tem como mexer nessa velocidade dele aqui também. No Nave Mesh Agente, vamos botar uma velocidade de 15. Vamos botar angulação de 360, aceleração de 100, só para ir rápido, digamos assim. Agora, ó, ele vai rapidão para onde a gente quiser. Siriguejo. Show de bola. Deixa eu mexer nessa rotação. Só para ver se o movimento é certo. Não, tem que mexer no Blender mesmo. Mas beleza, independente. O nosso personagem está andando, vai para onde a gente quiser. Show de bola. E o que a gente pode fazer aqui agora para isso, sei lá, transformar em um jogo, digamos assim, né? Tem que ter um objetivo, fazer alguma coisa. Ah, esse personagem está muito esquisito. Deixa eu puxar um outro personagem meu aqui que está me dando tique esse negócio. Aqui, esse besourinho aqui é maneiro. Esse personagem aqui eu fiz pro... É ele que tem, no caso, essa pintura aqui é dele, né? Se você for olhar... Aqui, ó, um objeto que eu fiz com um pouquinho mais de paciência. Esse personagem aqui, ele tem duas animações. Eu já fiz a animação de auto-ataque dele, inclusive eu vou mostrar até num outro projeto o auto-ataque funcionando. Aqui, para esse olho funcionar, ele tem que ser um material, certo? Porque aqui foi na mesh dele, na malha que a gente criou o olho lá. Como é que a gente faz isso? Aqui em materiais, olha, já até veio material besouro, coisa linda. Em materiais, a gente vai vir aqui no besouro e colocar o material. Olha como é que já fica o olho certinho dele, tá vendo? É por causa daquele olhinho aqui no cantinho que eu coloquei. Correto? Vamos fazer a mesma coisa, colocar o Nave Mesh Agente aqui nele. Da tag player. Isso aqui vai de base. Ah, não pode esquecer. Tem que mexer na animação. Loop. Aqui, se eu deixar essa animação completa, ele vai tanto andar e dar um auto-ataque depois que andar, porque nesses 60 frames, ó, quer ver? Vou até deixar desse jeito aqui mesmo. Ó. Apply. Esse de... Mexe, armadura. Mexe no loop. Aí, ó. Tá vendo? Ele anda e dá um auto-ataque. Por que ele faz isso?
porque eu criei a animação já dele separada. Só que é só a gente vir aqui, ó, as animações e separar elas. Vamos botar aqui, essa aqui vai se chamar andar, e essa vai se chamar auto-ataque. Show de bola. A andar é do 1 ao 40, porque você tem que saber ou ter olhado no muito, analisar o próprio personagem. E a daqui vai de 40 a 59. Show de bola. A gente só quer, no caso agora, a animação andar nele. Show de bola, agora ele vai ficar só andando. Tá comendo um pedacinho de auto-ataque. Então, se tiver aqui, andar, vai acabar na 38, acredito eu. Apply. Menos ainda, 36. 34. NA. Tá pegando um pedacinho, mas tá bom. Bota direito. 30. Vai ser até 30, não vai ser até 30 de nada. Cadê? Meu amigo. Perfeito. Agora ele só anda, não dá mais animação nenhuma. É só a animação que a gente quer. Caso era de 1 a 29, 29 para frente vai ser auto-ataque. Eu teria que mudar. Mas como a gente não vai usar, precisa mexer com isso agora. Show de bola. Nosso besourinho está aqui. A gente tem que adicionar um movimento personagem nele também. Dá um play e ele, ó, vai para onde a gente quer. Vamos mexer nessa velocidade aqui, está muito fraca. 360, aceleração 100. Aí, ó. Temos o nosso besourão muito louco andando pela cena. Vamos botar ele para fazer alguma coisa agora. Vamos, sei lá, criar um cilindro. A gente criar uma moeda aqui, digamos assim. Como eu falei, se o cara quiser criar uma moeda, é só ele pegar um cilindro e amassar. Aqui, ó, nós temos uma moeda. Show de bola. A gente precisa que para isso virar uma moeda de um script, correto? Vamos criar um script moeda. Moeda. Show de bola. O que a gente precisa nesse nosso script moeda, primeiramente, né? A gente pode adicionar uma animaçãozinha para ela rodar, sei lá, mas inicialmente o que a gente quer é que, vamos dizer assim, marque ponto. Mas primeiro vamos fazer ela reconhecer que tem alguma coisa encostando nela, né? Existe uma função aqui no Unity também, public void onTriggerEnter. Aqui. Eu já até passo o parâmetro também, ele passa o parâmetro collider, ou seja, tanto o que vai bater quanto o que vai ser batido, digamos assim, o personagem, quanto o objeto, ele tem que ter colisores. Então a gente já vem aqui, ó, e já adiciona, pode ser um box collider para o personagem, que vai fazer, é o que vai reconhecer a colisão do personagem com qualquer outra coisa. Aqui, beleza. Personagem, show de bola. Vou aumentar um pouquinho aqui, beleza. Digamos que essa seja a área de colisão do personagem, correto? Um pouquinho para cima aqui. Perfeito. A nossa moeda também precisa ter, ela já tem um Capsule Collider. Toda vez que você cria um objeto já 3D aqui do próprio Unity, ele já vem com um colisor, igual no caso que seria do objeto. Se você puxar um objeto de fora, igual a gente fez do Blender, você precisa colocar o colisor, eles não vêm com colisor, digamos assim, vem só com a mesh e a armadura. Beleza, temos um colisor aqui e temos o colisor do personagem. No onTriggerEnter, o que ele faz? Ele reconhece a colisão de acordo com tags, né? Como é que a gente faz isso? Se, aí no caso aqui nesse parâmetro que ele passou do colisor, Otter, vai ser Otter.GameObject.tag
for igual, no caso tem que ser duas igualdades para for igual. Uma igualdade é recebe, duas, no caso C#, né? Aí a gente vai passar player, porque a nossa tag do personagem que vai passar nela se chama player, que é o que a gente quer que aconteça, né? Vai acontecer o que a gente quiser que aconteça. Ó, o personagem bateu aqui, vai acontecer alguma coisa. Inicialmente, o que a gente quer? Só destrói esse objeto mesmo. Dis.GameObject. Show de bola. Se o personagem passar, no caso, onTriggerEnter, entrar no colisor, porque tem onCollisionEnter também, tem várias formas de você usar colisão no Unity, né, para reconhecer. E aqui, no caso, onTriggerEnter é quando entra no personagem, ou no caso, no objeto. Certo? Quando entrar, a gente vai destruir este GameObject aqui. Show de bola. A gente salva. No nosso cilindro, a gente coloca a moeda. Por que vai nele aqui? Porque a gente criou, no caso, de forma que ele vai reconhecer quem vai bater nele e ele vai se autodestruir. Beleza. Se a gente der um play aqui agora, a gente bater no... Opa! Passou direto. Por que passou direto? Vamos descobrir aqui. Capsule Collider. Tá certinho. Ah, tá. Desculpa. Duas coisas que precisam ter também, que eu esqueci. Eles só reconhecem corpos físicos, no caso, os colisores, se tiver um rigid body. Tem que ter rigid body, tanto na moeda quanto no besouro, para eles baterem, né? Tem que colocar um rigid body aqui no besouro. A gente vai tirar a gravidade dele, a gente não precisa da gravidade, porque ele é movimentado pelo nave mesh agente. E o cilindro, a mesma coisa. A gente vai colocar um rigid body, a gente vai tirar a gravidade, porque a gente quer que a moeda continue flutuando. Se a gente deixar a gravidade, ó, ela vai cair, tá vendo? Se a gente tirar, ela se mantém flutuando. Agora, se a gente passar, ó, ele tá batendo. Lembra que eu falei que a onTriggerEnter ele tem que entrar no objeto? Então para isso acontecer, aqui no collider dele tem que ser trigger, tem que ser penetrável. Aí a gente trocando aqui, ó, agora quando a gente passar, ó lá, destruiu a moeda. A gente passou em cima da moeda, a gente destruiu ela. Vamos fazer várias aqui só para a gente ter mais do que uma para fazer. Ó. Beleza, cada uma que a gente passar, a gente vai destruir. Tem como melhorar essa rotação aqui, ó, se a gente vir aqui colocar a rotação do nave mesh agente para 360, ele já roda diretamente. Vamos botar aqui, opa, sei lá, menos 8 e a aceleração 50. Ele já roda muito mais rápido, vai mais rápido também, isso tudo mais rápido. Beleza, nós temos aqui, sei lá, uma ideia de um jogo. Vamos fazer agora, mexer na parte do canvas, do que aparece para os players 2D, digamos assim. Se a gente vir aqui, clicar com o botão direito em Wii, a gente vai acessar, a gente vai poder adicionar coisas no canvas. Por exemplo, imagens, botões, textos, o que mais você quiser colocar. Vamos pegar um texto, por exemplo. Aqui, ó, nosso texto está bem pequeno aqui no meio da tela. Isso aqui é o nosso canvas, no caso, é a forma que ele aparece na nossa câmera. Independente do que a câmera está vendo lá, o canvas ele é separado. É uma parte 2D, digamos assim, do jogo. Vamos aumentar isso aqui. Colocar uma fonte um pouco maior. Vamos botar, sei lá, pontuação. A cor verde. Beleza. Isso aqui é uma forma de texto também, tá, gente? Inclusive, no meu projeto lá, eu vou mostrar textos diferentes que a gente consegue fazer usando o Test Mesh Pro. Mas aí eu teria que tentar com uma fonte aqui, criar essa fonte para o Test Mesh Pro. Aí você consegue colocar sombreamento no texto, fazer diversas coisas. No Unity você consegue fazer tudo. Beleza, nós temos um texto, né? A gente vai querer acessar esse texto e de acordo com o que a gente fizer, a gente vai dar uma pontuação. Cada moeda a gente vai pegar um ponto, digamos assim, né? Vamos criar, é sempre interessante você criar, é necessário, né, você criar
um objeto... Isso aqui você não precisaria criar, você pode colocar o seu script principal no objeto que você quiser, mas eu sempre crio um objeto vazio para só colocar o script principal nele. Porque você acessa de vários outros scripts, de várias formas, você acaba acessando o script principal, então é bom que ele seja separado de todas as outras coisas. Vamos criar um novo script aqui, chamado principal. Já vamos linkar o nosso script aqui e vamos abrir ele. Beleza. A gente vai querer acessar aquele texto lá para a gente dizer quantos pontos que tem de acordo com quantas moedas a gente pegar. Então, a gente precisa de um public text. Ó, não aparece. Por que não aparece? Lembra que eu falei da biblioteca? Para usar todos os componentes, no caso do Canvas, aqui da UI, a gente precisa colocar using unit, desculpa, engine.ui. No caso, não confundam. A AI é a do movimento do personagem, no caso, né, inteligência artificial. Só que a gente usa muito para o movimento de inimigo também, para ir até o personagem. Vou mostrar no outro projeto como está funcionando isso. Um script um pouquinho maior. E o I é para a gente acessar os componentes do Canvas ali. Agora, se a gente vir aqui, a gente tem text. Ó, só text. Maravilha. Que é o nosso texto lá. Vamos botar aí moedas. Show de bola. A gente tem o nosso texto moedas. A gente precisa agora ter um atributo inteiro para a gente dar um valor. No caso, a gente puxar um valor daquelas moedas lá. E depois a gente vai passar para o texto o valor que é esse inteiro. Com o método toString, né, que a maioria das pessoas aí conhece. Em vários casos JavaScript também é toString, de várias formas, usa da mesma forma, né? Beleza, a gente vai criar um public static int. Por que static? Deixa eu colocar aqui, moedas int. Por que static? Para a gente conseguir acessar ele de qualquer script. Por exemplo, aqui, ó, se a gente vir aqui, eu vim principal, que é, no caso, a nossa classe aqui principal, certo? Eu consigo achar o moedas int, tá vendo? Moedas int, maravilha. Mas se eu tirar o static, se ele não for uma variável estática, aqui ele já não acha mais o moedas int, ó, não tem moedas int. Tá vendo? Então a gente precisa que seja estática para a gente acessar ela de outro script. Digamos assim, toda a física, tudo que você vai controlar no jogo, você controla por aqui. Mas geralmente você dá aos valores por outros scripts, de acordo com o objeto que vai interferir nesse valor, né? Como a gente colocou ali, agora tem moedas int. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, principal.moedas int mais o que você quiser, né? Mais 50, 20, mais 1. Ou você pode colocar aqui também recebe o valor que você quiser, mais 20, mais 1, ou se for só mais 1, você coloca só mais. Isso aqui tem várias formas, né, de você dar um valor para uma variável inteira. Aqui vamos botar 1 mesmo? Então não, bota 10, para ficar mais, sei lá, mais adrenalizante. Cada vez que ele destruir, agora, cada vez que a moeda receber um Game Object Play, além de destruir, ele vai dar 10 pontos também para aquele inteiro que a gente colocou aqui, correto? Agora, a gente precisa que esse texto receba esse valor aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui em update, ó, moedas, no caso, ponto .text, para a gente adicionar na variável texto dela. A gente vai colocar o nosso moedas int, que a gente está adicionando com o script moedas. Porém, a gente precisa do ponto toString para a gente passar uma variável inteira para texto. Aqui você poderia colocar F0, F1, F2, de acordo com a quantidade de casas decimais que você quiser. Se o número for uma float, por exemplo. Mas como a gente está mexendo com inteiro, não precisa, só colocar toString mesmo, que está filé. Show de bola. Aqui agora a gente tem, na teoria, a gente está dando um valor para nossa variável inteira e a gente está puxando o valor dessa variável para o nosso texto, certo? E a gente vai fazer isso toda vez que ele passar em uma moeda. Show de bola. Voltando para cá,
Aqui no nosso script principal, a gente tem que linkar o nosso texto. Poderia criar uma tag para o texto e já linkar de acordo com a tag, também poderia fazer de várias formas diferentes. Mas aqui, como é uma coisa que sempre vai estar na cena, o texto, geralmente a gente só cria o public object mesmo e já linka direto, para não ter que ficar criando mais código desnecessariamente, certo? Aqui, ó, eu já vou criar um monte de número para ver se já vai estar puxando de começo e vai já colocar 0 de uma vez. Ó, já colocou 0. Já tirou os números que estavam ali, já botou 0 e conheceu. Cada um que passa, ó, ele pega 10 pontos, tá vendo? Pegou a 5, 50 pontos. E já aí já vai da sua imaginação. Você faz daqui para frente é infinito. Você coloca personagens. Vou mostrar alguns exemplos de alguns projetos um pouco mais complexos, mas agora o que você faz no jogo é de acordo com a sua imaginação. Você coloca o que você quiser. Ó. Cada um que ele pega, as moedinhas. Vou colocar maximais, talvez está pequeno na tela aí, né? Ó, temos o nosso joguinho a partir do 0. Criou o terreno, criou alguns scripts, a câmera segue, tem um texto, pega moedas. Temos um pequeno jogo criado do 0 no Unity. Beleza. Agora eu vou mostrar alguns outros projetos e alguns exemplos de algumas coisas que dá para estar fazendo no Unity, né? Alguns códigos um pouquinho mais complexos. Não preciso também. Isso aqui são todos projetos que você vai mexendo aos poucos. Eu já vou começar por esse aqui. Cadê? Assim, que já mostra um pouquinho de como a gente pode usar aquele nave mesh para criar inteligência artificial para o inimigo, né? Para ele te seguir, atacar e tal, de acordo com o que você precisa. Ó, lembra do besourinho que eu falei que tinha feito para um outro projeto? Não foi nem para esse aqui, na verdade. Eu vou mostrar ele funcionando no Free Fly e no Jump Ball depois. Mas esses aqui já estão já com um script que ele tanto dropa um item quanto ele tem vida máxima, tem dano, reconhece quando o personagem está perto para andar até o personagem. Vamos dar um play aqui, ó. Esse personagem aqui, ele tem duas animações, uma dele esperando, no caso ele tem 6 animações, né? Aqui ele está sendo usado 2. Uma esperando e uma quando está andando, tá vendo? Esse personagem aqui é de um dos jogos que eu lancei, do Free Fly, né? E ele tem tanto a animação esperando, andando, ele tem um burst também, ó, quando chega perto, ele pega aqui, ó, ele ataca o personagem. Vou mostrar tudo como é que está sendo feito isso aí, ó. Quando chega perto, ó, ele vai dar auto-ataque, tá vendo? Ele para de andar e dá auto-ataque, tá vendo? Cada auto-ataque ele tira um pouco de vida. Aqui, se eu clicar no botão e clicar em algum lugar, ele cria uma habilidade, no caso, né? Eu fiz uma habilidadezinha aí. Isso aqui é um projeto mais de hobby mesmo, é muito complicado criar um MMORPG, levaria muito tempo e muito pessoal, então nem aconselho quem estiver trabalhando sozinho querer mexer num projeto assim. Melhor fazer jogos casuais e tal, ó, já dropa aleatoriamente. Aqui é um outro personagem que tem no Free Fly também, no mapa de neve. Ele já é um pouquinho mais forte, ó. Mostra o dano, beleza, já arranca um pouquinho mais, ele dropa, deixa até um outro bicho quando morre. Beleza, como é que tá funcionando? Como é que o besouro anda até o personagem e quando chega no personagem, ataca ele? Vamos lá. Aqui, ó, lembra que eu falei quando você começa, ele é vazio. Depois vai nascendo um monte de coisa no projeto. Isso aqui é um projeto muito pequeno, que não tem quase nada ainda. Olha a quantidade de materiais, de prefabs que ele vai colocando. Esse baúzinho aqui, eu fiz até um vídeo criando ele, coloquei no Instagram. Em alta velocidade, ele já está abrindo já quando passo o mouse em cima dele, né? Olha a quantidade de script, quantidade de texturas que você vai usando no projeto. Isso aqui é um projeto bem pequeno. Beleza, nosso besouro. No nosso besouro, a gente tem 2 animações dele, correto? Andar e auto-ataque. A gente consegue puxar essas animações aqui, ó, lembra que eu falei do Get Component, você puxa todos os componentes que tem aqui e acessa ele via código. Mesma coisa com o Animation. A gente pega o Get Component Animation, a gente tem a função Play dele já, definida pelo Unity,
e só passa de parâmetro o nome da nossa animação. No caso aqui é andar e aqui é auto-ataque. Como é que ele reconhece quando que tem que andar e quando tem que dar auto-ataque? Eu coloquei duas formas de ele reconhecer a distância do personagem, que ele está, no caso, da distância da posição dele, para o personagem, né? Como é que a gente fez isso? Vector 3.distance é um outro método do Unity que ele calcula, aí você vai passar dois parâmetros vector 3 para ele, no caso, ele vai calcular a distância entre esses dois parâmetros, certo? Então a gente calculou vector 3 distance do player para esta posição. No caso, porque esta posição, o script está linkado no besouro. No caso, ele vai puxar a posição de cada besouro que tiver linkado o script. Desculpa. Então, se a posição entre o personagem e o besouro for menor do que 7, no caso, por que menor do que 7? Eu não quero que o personagem, o besouro, está lá no final do mapa, eu estou aqui e ele vai vir atrás de mim andando até me atacar. Não. É só quando chegar na distância menor do que 7, aí o besouro vai na direção do personagem. Então, por isso que a gente colocou aqui, ó. Se a distância for menor do que 7 e for maior do que 1, por que maior do que 1? Porque se for menor do que 1, eu não quero que ele ande, eu quero que ele dê auto-ataque. Correto? Então, se for menor do que 7 e maior do que 1, eu uso aquele mesmo esquema do NavMesh Destination. Por que aqui não está dis.guestComponent NavMesh Destination? Porque eu já passei o nome, como eu ia usar em vários lugares, para não ficar repetindo, eu já peguei o getComponent do NavMesh e dei um nome para ele. Certo? Só botei o atributo NavMesh, é o getComponent NavMesh agente. Para mim não precisar ficar digitando toda hora a mesma coisa. Então eu usei a mesma coisa daquele Destination, só que a direção, em vez de ir para a direção da onde a gente está clicando na tela, que a gente criou, caso a movimentação do nosso personagem assim, correto? A gente vai para onde o player está. Caso o besouro saia da onde ele está e dá o destino para onde o player está. Quando ele chega, no caso, seja menor do que 1, aí ele para de andar e dá um auto-ataque. Certo? Essa é uma das coisas que você consegue também para alternar as animações do que você precisa. Aqui, ó, player principal, ponto dano inimigo, player principal. Lembra que eu falei que tem sempre um script principal? É o que você faz. Ó, aqui, ó, é as formas que ele toma dano, o personagem, por exemplo, o besouro. A mesma coisa que eu usei do OnTrigger para pegar as moedas. Aqui, ó, se no caso a tag fosse pó negro, ele vai simplesmente ativar uma booleana. O que essa booleana aqui faz? Ó, a gente criou uma booleana para quê? Para que na void update a gente consiga, ó, a habilidade se for negro, true. Se for true, ele vai ficar perdendo vida de acordo com o tempo que ele está lá dentro, vezes 20. E a barra de vida do personagem, que é outra coisa também, que a gente criou aqui no Canvas, a gente acessa ela, olha, se você for olhar, essa barra de vida aqui, ela não está aqui no ambiente 3D, ela está no Canvas. Está lá atrás, ó, quer ver? Olha lá, tá vendo? Tá tudo aqui. Botão, a barra de vida, é tudo parte do Canvas. A gente tem que acessar ela via objeto 2D, no caso, né? Aí, se a vida do personagem for menor do que 0, ele vai destruir esse personagem e vai chamar uma função que a gente criou ali, sortear drop. O que essa função faz? Sortear drop, ele dá um random range. No caso, ele vai sortear um número de 1 a 7. E se esse número for 1, ele vai dropar. Aí eu criei uma lista, certo? A gente teve que criar um atributo lista aqui, ó. Drops, tá vendo? Criou uma lista de Game Objects para a gente conseguir linkar os Game Objects que o personagem vai dropar. Aqui no besouro, ó, se a gente vir aqui no script, tem os drops, que é os itens que eu quero que ele drope. Aqui eu coloco de acordo com o que eu quiser. Certo? Aí, por que tá 7 e ele só tem 3 itens? Porque tem 3 chances de não dropar nada, digamos assim, né? Se tá de 1 a 7, aqui ele vai de 1 a 6. O último é default. Então, tem 3 chances dele não dropar nada também e pode dropar qualquer coisa. Isso aqui é um switch simples, né? Igual em qualquer linguagem de programação. E um random range para a gente jogar aqui nesse switch. Se for 1, 2, 3, 4, de acordo com o sortear drop, sair no random range aqui. Ele dropa o nosso item. Como é que ele dropa isso? Ele instancia, esse instantiate, ele cria qualquer objeto na cena. O que
que é um objeto? Qualquer coisa que está aqui, ó, azulzinho assim, esses prefabs são objetos que ele consegue criar na cena. No caso, quando eu dou um instantiate, eu tenho que passar um objeto para ele, que é esse drop random aqui, que eu linkei 3 objetos lá nessa lista, certo? Dou uma posição e dou uma rotação. O instantiate, ele pede esses 3 parâmetros, né? Ele pede, no caso, o vetor 3 posição, quaternion rotation, e o game object que vai ser instanciado. E aqui é a mesma coisa, é um instantiate, só que porém ele instancia um objeto que é o dano recebido. Como assim o dano recebido? O dano que aparece, que fica subindo ali, ele é um objeto, literalmente. Aqui, ó, se você for olhar, tá vendo? Dano recebido mobs. Eu criei um objeto e consegui dar velocidade para ele, para quando toma dano, dar aquela animaçãozinha de subindo e não ficar um negócio travado, né? Bacana. Deixa eu ver aqui. Show de bola, tá tudo certinho. Então, isso aqui são algumas das coisas que eu coloquei aqui nesse pequeno projeto, certo? Se a gente vir aqui, ó, a gente passar o mouse em cima do baú, ele abre. Esse baú ele tem 2 animações também, então ele fica fechado e tem a parte dele aberta. Só que ele só pega quando... Aqui, ó, deixa eu movimentar. Baú. Essa variável aqui, o mouse enter, já é nativa do Unity também. O que ela faz? Ela reconhece quando o mouse passa pelo colisor do objeto. Se você for olhar aqui, ó, o baú tem que ter um colisor, o box collider, tá vendo? Esse colisor aqui que ele reconhece esse on mouse enter. Se eu não tiver um colisor, ele não reconhece, ele não faria nada, não teria nenhuma ação, digamos assim. Mas tendo o colisor, quando ele passa o mouse aqui por esse colisor, ele realiza uma ação. Nesse caso, a ação que eu coloquei é puxar a animação a abrir. Eu não fiz nada ainda, não coloquei um baú nem nada. Ele só puxa a animação a abrir. E se sair, se você tirou o mouse de cima, no caso, o mouse exit, ele puxa a animação fechar, né? Aqui algumas das coisas que você consegue fazer também. Vou mostrar agora um outro projetinho, no caso, um dos games que eu lancei. Vamos lá. Esse projeto tem bastante coisa, se você for olhar todos os itens que tem nele. É bastante complexo. Tá dando para ver certinho aí? Todo mundo conseguindo enxergar direitinho, ouvir bonitinho? Quem consegue me dar um feedback aí? Show de bola, Sá. Tá carregando. Show de bola, obrigado. Vamos lá. Esse aqui é um projeto que eu tô. Esse aqui é um projeto que eu tô atualizando ele todinho, colocando uma nova interface dele, né? Eu vou dar um play aqui para ver mais ou menos como é que tá funcionando. Aqui eu tô trocando, no caso, toda a parte do menu, como era anteriormente. Ele tá... Aqui é o nosso... Esse projeto aqui eu lancei na Play Store, né? Antigamente, a parte do shopping, você tinha uma cena diferente, você ia pro shopping, eu troquei, abri uma janela aqui, tá vendo? Aquele personagem que eu falei, ó, ele é desse jogo aqui. Eu só usei ele lá como exemplo, só para criar os códigos para aquele projeto mesmo. Ele é desse jogo aqui. Aqui você consegue comprar o que você quiser, skills, por exemplo, skins, cada personagem tem algumas skins. Aqui, ó, se você for olhar, essa letra tem sombreamento e essa não. Tá vendo? Eu tô trocando ainda, tô terminando de mexer na atualização desse projeto, que eu falei no outro projeto lá, eu tinha usado essa letra aqui. Essa aqui já é um pouco mais interessante, porque fica um pouco mais bonito, ó, troquei tudo. Ele aqui tem uma loja de comprar moeda por dinheiro real, tem que trocar essa janela, trocar os botões, trocar tudo. Um projeto bem antigo. Botão de mostrar, de missões diárias que você está fazendo. Ó, eu já até fiz a última vez salvando o banco de dados, eu não coletei. Aí se você coleta, você só aparece novamente amanhã. Porra, mais de 2.000 metros no dia, isso aqui você tem que fazer no dia. Aqui aquelas conquistas do Google Play, aqui você seleciona a habilidade que você vai estar entrando no jogo. Aqui mostra o que a habilidade faz. Tem tradutor, ó, se você trocar o tradutor, ele troca a língua que mostra. Aqui eu tenho que trocar todos esses botões também. Certo? Aqui você seleciona o personagem que você quiser, a gente já troca até a UI aqui embaixo, ó. Selecionou o personagem, ó, a skin que você quer e já... Opa, fechei aqui errado, na verdade, porque é isso aqui que está fechando essa parte, que eu ainda estou trocando, eu não mexi nessa aba personagem. Essa janela vai ficar igual a essa aqui, no caso, né? Eu vou trocar toda ela, vai ficar mais bonitinho, mas beleza, você clicou o personagem aqui, ó,
Ele já seleciona aqui, lá, já mostra aqui embaixo o personagem que você está também. E ele entra na corrida com o personagem que você selecionou. É um start. Ele começa a corrida, ó, isso aqui é uma corrida infinita. Quem já viu o Subway Surfers ou algo do tipo. Eu deixo uma habilidade aqui, ó, já padrão à vontade, para quem quiser usar. E a outra pessoa seleciona de acordo com o que ela quiser. No caso, eu estou criando mais outras duas, para ficar 5. Como o imã está no level 10, ele pega moedas de tudo quanto é lugar. Quando ele não está no level 10, até o level 9, ele só pega as moedas que estão vindo dos obstáculos, certo? E vai indo infinitamente, vai aumentando a velocidade, vai ficando cada vez mais rápido. Ele troca o bioma de acordo com o que você vai andando. Quanto mais longe você vai, ele vai vindo um bioma diferente. Tem 4 biomas, no caso, né? Um de flores, um de neve, um de deserto. Agora eu estou fazendo um de vulcão, né? Lava, um negócio de fogo, para ter o 5º bioma. Sempre vai lançando novas atualizações. Ó, trocou, tá vendo? Troca o piso, troca as árvores e troca os obstáculos que vem também. Tá vendo? E vai ficando mais rápido, até chegar na velocidade 30. Quando chegar na velocidade 30, fica tryhard. Beleza, aqui é só para ter uma ideia mesmo, vou mostrar um pouquinho de como um projeto consegue ficar complexo. Quantidade de textura. Isso aqui é porque eu estava linkando as texturas aqui no... Deixa eu tirar a loja aqui. Canvas, olha o tamanho do Canvas. Aí você vai em loja, tem mais 1 milhão de coisas ainda. O jogo consegue ficar bastante complexo. Aqui no Joló eu estava linkando as texturas aqui, porque por isso que todas as minhas texturas estão abertas. Olha a quantidade só de textura. Começa daqui e vem até aqui. Isso aqui é só textura. Scripts, tem mais um monte de script. Olha a quantidade de script que tem nesse pequeno projeto. Tipo, um projeto de um jogo, digamos assim, um pouco mais simples do que a maioria, que é uma corrida infinita. Certo? Se a gente vir num script desses aqui, consegue ver que tem bastante coisa acontecendo. Ó, isso aqui é para marcar aquelas conquistas do Google Play, no caso, né? As conquistas só de atributos que tem nesse script. Um daqueles montes de scripts que tem lá. Ó, vai embora, muita coisa. Isso aqui, ó, essa parte aqui é para quê? Ele reconhece a distância da árvore, no caso atual, do player, e só fica criando árvore de acordo com a distância que ele está do player. Para quê? Para não ficar criando infinitas árvores no cenário. Deixa eu mostrar aqui. Não sei o que mexer. Aqui. Show de bola. Isso aqui é o nosso cenário. Correto? Deixa eu tirar o Maximize on Play e mostrar como que ele funciona, literalmente. Deixa eu tirar o colisor do player só para ele não bater. Oi? Meu nome é Pedro. Eu tenho uma pergunta para fazer. Pode fazer, Pedro. Quanto tempo você demorou para fazer esse jogo? Esse daqui eu levei cerca de 1 ano e meio. Porém, eu aprendi a mexer no Unity e aprendi a programar nele, no caso, né? Então, eu levei muito mais tempo do que precisaria, porque eu aprendi a fazer tudo que eu fiz com ele. Esse aqui foi o meu primeiro projeto, no caso, né? Então, daria para fazer muito mais rápido. Mas eu levei 1 ano e meio para aprender e lançar ele. Tá. Beleza? Aí aqui, como é que está funcionando a mecânica do jogo? Ele vai ficar criando tanto árvore quanto piso aqui, ó, infinitamente. Se você olhar o personagem, não se mexe. O que se mexe é o ambiente, para dar a sensação de que ele está voando infinitamente. Ele cria uma árvore depois da outra. No caso, essa árvore aqui pegou a distância do play, ele já cria uma depois. Quando as árvores, todos os objetos, ele tem, se você for olhar, vai demorar a ser destruído aqui. Pausa, é mais fácil. Se você olhar todos os obstáculos, ele vai ter um script chamado obstáculo. O que esse script obstáculo faz? Quando chega aqui no final, vou abrir ele aqui para mostrar que ele é um pouco mais simples. Ó, beleza. Quando a posição dele em Z for menor do que 40, ele destrói esse objeto. Por que faz isso? Para não ficar criando objeto infinitamente na cena, né? Senão, depois de 30, 40, 50 segundos que você estivesse jogando, ia ter tanto objeto que, independente do celular que você tivesse, ia pesar o jogo.
Então, ele só nasce de acordo com a distância que ele está dando com o player, ele só se mantém o suficiente para a gente ver. Passou do player aqui atrás, chegou aqui atrás, ele já é destruído. Para não acumular obstáculos na cena, né? Então, ele fica na cena, ó, infinitamente. Aqui, ele não vai trocar os obstáculos que vão vir, vão continuar vindo os mesmos obstáculos. Por quê? A troca de obstáculos, ela acontece de acordo com a distância que você percorre na corrida, né? Na partida. E aqui ela não está aumentando, porque a distância da partida fica no nosso script data. E esse data, ele não fica nessa cena. Ele fica na cena menu, tá vendo? E ele tem... quer ver? Deixa eu abrir ele aqui. Data. No data, ele tem um componente, esse aqui é um dos maiores scripts que tem, onde está o banco de dados também, está fazendo bastante coisa. Nesse script data, ele tem um comando aqui, ó, don't destroy on load, que ele, mesmo trocando de cena, saindo da cena menu e indo para a cena principal, né, onde começa a corrida, esse objeto se mantém. E é ele que tem todos os números do jogo, no caso, né? A quantidade de moedas, o CD, tudo está nele. Por isso que se você entrar diretamente por lá, ele não troca de obstáculo, porque a distância não se move e os obstáculos trocam de acordo com a distância que você percorreu. Então você tem que começar pelo menu. No caso, já é feito por isso, porque não tem personagem na cena antes. Por que não tem personagem na cena antes? O personagem vai ser de acordo com o que o cara escolher. Não vai ser sempre o mesmo personagem. Então o personagem tem que ser instanciado depois. Ó, don't destroy on load, data. Se eu for para a cena start, esse data vai se manter, tá vendo? Data continua aqui. Aí agora, ó, se a gente vir aqui, ó, fantasminha, tá no 10 também, a gente vem aqui, ó, ele só cria 3 desses obstáculos iniciais e já vai para os outros obstáculos que ele tem que criar corretamente. Aqui, ó, ele está atravessando porque eu estou com a habilidade fantasma ligada. Com a habilidade fantasma está no level 10, ela pega os ímãs também, ó, quando acaba entra em cooldown. E aqui, ó, movimentando agora a distância, ele vai trocando de obstáculo de acordo com o tanto que você percorreu. Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar de Blender e Unity hoje é isso aí, né? Passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. São 2 programas bastante complexos, você não consegue em 2 horas estar passando o que você iria fazer, o que você dá para fazer, no caso, com os programas. Realmente, os programas são muito, muito maiores. Dá para fazer inúmeras coisas, eu não consegui mostrar 1% do que os programas fazem. Você cria jogos de qualidade de 2020, digamos assim. Jogos para essa geração são criados em programas como o Unity. Isso aqui é a cena, eu vou trocar ela também, a cena que aparece na câmera ali, atrás do canvas, né? E é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Espero que tenham conseguido adquirir um pouquinho de conhecimento em relação a Blender e Unity, como funciona, né? No caso, a física, eu queria mostrar mais qual a interação do Blender com o Unity, como você consegue fazer as coisas e dar alguns exemplos do que você consegue fazer na programação do Unity. Mas para ir a fundo, fazer bastante coisas, é só com o tempo, praticando. Tem que falar, vou fazer isso e começar a pesquisar, certo? De acordo com a sua necessidade. E o que você vai fazer, o programa faz. Caso, eu quero criar um MOBA, um League of Legends, digamos assim. A habilidade que você pensar em fazer, no caso, o Unity faz, a física dele permite fazer isso, certo? Aí vai da sua lógica de programação, do seu conhecimento do máximo de funções possível, para você estar usando da melhor forma possível. É isso, agradeço todo mundo. Eu acho que o Edson agora vai estar encerrando o minicurso, né? O dia de minicurso. Edson ou Alan? Alô, alguém? É isso aí, Sávio. Grande Sávio. Show de bola, meu. Posso parar de compartilhar aqui? Pode. Pessoal, o pessoal de sistemas aí tá nos acompanhando, o professor Diego também. Temos alguns convidados aí que acompanharam conosco também esse mini curso de desenvolvimento de jogos. Alguém gostaria de tirar aí alguma dúvida com o Sávio, fazer alguma pergunta específica, né? Como a gente pode considerar aí nesse mini curso, ele utilizou 3 ferramentas, né, Sávio? Foi isso? 3 ferramentas aí. Uma cria os personagens, a outra cria o ambiente, né?
Isso aí. E a outra, você programa ali a lógica que vai envolver o jogo. No caso, é uma linguagem de programação. No caso, você usou o C# para isso, né? Perfeitamente. Então, vamos abrir esse momento agora, uns minutinhos, para, se alguém quiser comentar alguma coisa, pessoal aí do 5º período, 6º período, ou algum convidado, fica à vontade aí agora, ative seu microfone e faça a pergunta para o Sávio aí, que ele está disponível para tirar essas dúvidas para a gente. A gente sabe que, né, igual ele falou, 2 horinhas assim não é o suficiente para a gente explicar a ferramenta por completo, né? Mas aí, como o Sávio também mostrou, ele tem vários jogos já desenvolvidos, né? Tem vários projetos também em desenvolvimento, ou seja, a gente pode já notar uma experiência do Sávio nessa área de jogos. E como a gente também pode falar do curso, né, do curso de sistemas, a gente tem vários leques de direcionamento, onde você pode notar aí que a programação também está aqui no jogo, igual você viu ali, o Sávio, ele estava usando o C# para programar as funcionalidades do jogo dele. E aí, pessoal, vamos lá agora interagir um pouquinho aqui. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Deixa o menino responder. Pode falar. Qual o nome do seu jogo? Free Fly. No caso, ele só está disponível no momento na Google Play, tá? É só para Android. Tá bom. Está providenciando para, se Deus quiser, no final do mês que vem, ele vai estar disponível para iOS também. Tá. João Vitor ia falar? Ô, Sávio, você já deu uma estudada no mercado aqui? Como é que é o mercado para desenvolvedor de jogos aqui em Linhares? Tem serviço para freelancer também? Rapaz, então, o mercado inicialmente que eu conheço para jogos aqui em Linhares é, digamos assim, nulo, né? Não tem mercado, digamos assim. Eu não conheço uma desenvolvedora de jogos aqui de Linhares. Eu desenvolvi esses jogos por conta própria, literalmente do zero, sozinho. E até um pouco de dificuldade para suporte, digamos assim, eu tive, porque como não tinha ninguém de referência, no caso que tinha desenvolvido um jogo ou alguma coisa assim, foi difícil no começo, né? Para isso aí, hoje tem até um pessoal que começa a mexer, só que o mercado para jogos em Linhares, dentro de Linhares, é bastante fraco. Aí fora tem bastante lugar precisando, inclusive quando eu fui no Senai lá dar uma palestra, o Diego, um rapaz que estava lá com o Diego, eles trabalhavam com Unity, eu não lembro a cidade, o Diego que vai saber falar certinho, acho que é Santa Catarina, o Diego tá aí. E eles estavam precisando de gente também, tanto para a parte, no caso, é porque eu peguei toda a parte e fiz sozinho, digamos assim, né? A modelagem, a programação, a montagem no Unity, mas geralmente cada pessoa foca em uma coisa, para trabalhar para os outros, digamos assim, né? Para trabalhar numa empresa de desenvolvimento. Né? Tem uma pessoa para modelagem, tem uma pessoa para programação. No caso da programação e da montagem, geralmente é a mesma pessoa, né? Mas aqui para Linhares eu não sei de uma empresa que esteja pegando serviço para desenvolvimento de jogos, não. Né? Mas para programação C# em si e tudo mais, tem bastante coisa. Aqui em Linhares, quem trabalha com isso é o Odaí, né? Com o desenvolvimento de jogos? Aham. Ele está trabalhando com desenvolvimento agora? Ele chegou a me ajudar a fazer funcionar o meu banco de dados, cara. Quando eu estava com o banco de dados pronto e eu não tinha colocado permissão de escrita e leitura. Era 2 linhas de código, eu fiquei um tempão com isso aí. Mas isso foi no final do ano passado, ele não estava mexendo, não. Ele estava trabalhando, acho que na Objetiva, se eu não me engano. Sim. É só complementar. No caso, né, com o desenvolvimento de jogos. Só complementando a fala do Uriel aí, sabe? E a sua também, no caso, né? O Odaí, a gente sabe que ele é um programador, ele trabalha no Objetivo, mas ele fez uma pós-graduação em desenvolvimento de jogos. Talvez ele utilize essa experiência como um hobby, né? Eu conheço ele fez a faculdade comigo, e às vezes, assim, ele até me chama para mostrar alguns projetos de jogos que ele desenvolve. Está em desenvolvimento também, assim como você também tem vários aí, mas ele também assim, eu acho que ele é mais hobby nessa área de jogos porque ele fez uma especialização nessa área aí. Ele é inteligentíssimo. No dia que eu tive com ele para
tentar solucionar o problema do banco de dados. Ele passou vários possíveis problemas que poderiam ser. Ele tem uma experiência bastante vasta. Ele é muito bom. Ele é um cara... No caso, eu acho que é o único que é referência aqui em áreas que eu conheço. Ele é fera. Quando eu trabalhava lá na Fartec, ele deu uma passada lá, que ele ia fazer um trabalho lá de freelancer. Ele falou que trabalhava, se não me engano, meio período lá na Objetiva. Aí o tempo de manhã ele tinha disponível. Aí ele trabalhava nos projetos pessoais dele mesmo. De jogos. Ele fazia também freelancer para fora nessa área. Isso aí você consegue fazer, né? Você pegar freelance para outros lugares. Ainda mais hoje em dia, né? Que todo mundo trabalha dentro de casa. Aí você consegue fazer mesmo. Aqui em Linhares é um pouco mais complicado aparecer esse tipo de serviço, mas você anunciar... Inclusive tem um grupo no Facebook do Unity. De vez em quando aparece alguém pedindo profissional de Unity ou de modelagem. Sempre aparece a vaga de alguma coisa. A maioria das vezes é para São Paulo, mas muitas vezes é para trabalhar home office também. Bacana, interessante. Assim. Beleza, pessoal? Mais alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Vai fazer alguma pergunta para o Sávio? Esse é o momento. Edson, professor Diego. Olá, Alan. Só parabenizar mesmo o nosso amigo aí. É muito boa aí a palestra dele. Eu fiquei ausente por um período pequeno, precisei resolver um assunto aqui, mas meu filho ficou o tempo todo aí conectado, né? O Pedro, não sei se ele fez muita pergunta para vocês aí. Ele participou. O garoto fascinado aí em jogos, rapaz. Ele tá querendo entrar nessa área aí. Eu falei com ele, o Colin sabe que daqui a um tempo você já vai entrar no sistema de informação aí, já com uma bagagem muito boa. Bacana. Aí quem sabe eu vou começar a ganhar dinheiro lá na frente, né? Porque até agora, rapaz, tá difícil. A brincadeira, tirando a brincadeira à parte, parabéns, um evento muito bom. Realmente aí, rapaz, algo que faz a diferença, né? E hoje em dia é o que tem muita procura e pouca gente faz, cara. Então, para quem deseja ir para essa área aí, com certeza todo o seu conhecimento que você teve de programação, né, parte de sistema de informação e de outras partes, né, banco de dados, é importante para você nesta hora, né? Junto com essa vontade que você tem de fazer jogos, né? Então, ou seja, unir uma coisa com a outra, né? Sucesso para você aí, aperfeiçoamento a cada dia. Agradecido pelas palavras. Valeu, Sário. Show de bola, Edson. Professor Diego, gostaria de falar alguma coisa, professor Diego? Gostaria de agradecer ao Sávio, né, pela apresentação aí, muito boa, tá? Agradecer a cada um que participou, agradecer ao coordenador do curso, te agradecer também que está à frente, né, desse evento incrível e maravilhoso, né? Tem sido muito bom. E peço a cada um que continue, né, durante essa semana assistindo aos demais mini cursos, né, que com certeza vão ser de grande valia e aprendizado para todos nós. Obrigado, professor Diego. Obrigado, Sávio. Agradeço também a todos os participantes, ao coordenador, aos convidados, né? Pessoal aí do 5º período, do 7º período, 8º período que compareceram também. E aí fica esse convite, né? A gente está começando apenas a semana, é uma semana de mini cursos, então a gente começou hoje aí com o Sávio, e amanhã a gente vai ter aí o Edilau, né? Nos prestigiando com a temática de empreendedorismo na área de sistemas. O Edilau está por aí, Edilau? Será que o Edilau está por aí, Diego? Você conseguiu verificar? Estou olhando aqui. Não, tá não. Tá não, né? Beleza. Mas aí, de qualquer forma, pessoal, fica esse convite para vocês. Amanhã a gente vai ter novamente, tá? Um outro mini curso com o Edilau. O Edilau, ele trabalha na EcoCentauro, é uma franquia aqui na região. Então, ele desenvolve aí, né? Ele trabalha com sistemas aqui na região, com esse sistema da EcoCentauro,
Só que também o Edilau ele está desenvolvendo um software, um projeto próprio, com as experiências que ele vem adquirindo na área aí, né? Então ele está empreendendo. Amanhã ele vai estar compartilhando conosco um pouco dessa experiência. Então fica aí para vocês esse convite para... Opa! Fica esse convite para vocês aí amanhã participar conosco desse evento. E agradeço a todos pela presença, pessoal. Beleza? Nos vemos novamente amanhã aí. Agradeço o convite, a oportunidade de mostrar um pouquinho de conhecimento. E até amanhã. Valeu, pessoal. Até amanhã. Valeu. Um abraço. Até amanhã. Obrigado, gente. Legal, hein? Gostei.